Olá, amigos, amigas da Associação Espírita Allan Kardec e também a todos aqueles que eventualmente vierem a ter contato com essa apresentação que faremos a respeito do perdão e do auto-perdão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as nossas companheiras do Allan Kardec, a Silvia Passoni, a Carminha, a Zezé, a Regina, que na pessoa da Silvia me formularam um convite para tratar a respeito desse assunto tão importante, tão atual, tão debatido nas casas espíritas e também em outras denominações religiosas, tendo em vista a importância, a grandeza dessas palavras, perdão e auto-perdão. Então, o estudo, obviamente, não tem a pretensão de esgotar o assunto, porque é um assunto muito palpitante, muito vasto, há muito que se comentar, se estudar a respeito deste tema. O objetivo é apenas trazer algumas informações que estão nos livros da nossa codificação, também em mensagens do Espírito Emmanuel, para que a gente possa fazer uma reflexão. Então, é um estudo bastante simples, singelo, sem maiores pretensões, a não ser este, de fazermos uma reflexão a respeito de tudo que implica, tudo aquilo que está relacionado com o perdão e com o auto-perdão. Então, no decorrer do nosso estudo, nós vamos explorar um pouquinho esse tema de extrema relevância, de extrema importância. Bem, qual o significado da palavra perdão? Qual a sua origem? Então, a origem da palavra é do latim. Então, a palavra perdão provém do latim perdonete, perdonare. É um substantivo masculino. Então, vamos ver qual é o significado desta palavra quando associado à religião. Então, o perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo que possamos manter sobre determinada pessoa ou determinadas pessoas, pode ser um grupo de pessoas ou mais que uma pessoa, ou por si próprio. É uma ação humana que visa a nos livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e assim por diante. Então a gente nota que o perdão é um processo mental. Quando a gente agride, seja com palavras, com atitudes, uma pessoa, aquilo forma na nossa mente um processo mental, aquilo fica fermentando, porque a gente tem já a consciência de que nós fizemos alguma coisa errada. Obviamente que esse processo mental, quando eu digo que nós temos consciência, não se encaixa para todas as pessoas que estão sobre a face da Terra. Nós sabemos que tem pessoas que agridem, humilham, se desfazem das outras pessoas e acham que está tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo, ela fez o que deveria fazer. Então, ela ainda não tem ainda essa consciência de que ela cometeu alguma coisa errada, mas vamos falar aqui daquelas pessoas que já estão num determinado nível de esclarecimento, de condição moral, que tem essa percepção de que fez alguma coisa errada e precisa, obviamente, se desculpar com aquela pessoa com quem ela magoou ou com aquele grupo de pessoas, enfim. Então, veja, é um processo mental. Agora, o perdão,
ele implica em uma ação, porque não adianta a gente reconhecer o erro, ter a certeza que errou, sentir o remorso, mas se a gente não faz nenhuma ação com o objetivo de nos livrarmos daquela culpa, daquela ofensa ou daquela dívida. Então é necessário que uma ação reparadora seja feita. Seguindo adiante, esta palavra perdão pode ser usada como uma interjeição, uma expressão que se utiliza para pedir desculpas. Um exemplo: você entra num elevador, o elevador tem muitas pessoas e sem querer você pisa no pé de alguém ou bate com o braço no corpo de alguém, e imediatamente a gente ou pede desculpa ou diz assim, perdão. Né? Então, também funciona como uma interjeição. Bem, meus amigos, vamos nesse slide comentar um pouquinho a respeito do que está no item 14, perdão das ofensas, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há um diálogo entre Jesus e Pedro pergunta ao mestre, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? E Jesus, com toda aquela paciência, aquela tranquilidade, ele responde a Pedro, perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí, imediatamente, a gente já faz uma continha rápida na cabeça. Né? 70 vezes 7, 490. Vem uma pergunta. Será que eu vou ter condições de perdoar 490 vezes? Mas, esse 70 vezes 7, né, que Jesus ensinava ali aos seus discípulos, era uma maneira de dizer, no fundo, o ensinamento de Jesus era o seguinte, você deve perdoar sem limites. Olha lá, perdoarás, mas sem limites. Aí, né, a coisa vai em frente, quer dizer, não se limita a 490 vezes. Vai adiante. Perdoarás a cada ofensa, ainda que ela te seja feita frequentemente. Aí outra virtude que nós precisamos trabalhar, né? Porque quando fala perdoar, mesmo que a ofensa seja feita com frequência, isso envolve quê? Paciência, né? E normalmente a nossa paciência é curta. A pessoa errou uma vez, a gente pode, né, desculpar, mas se fica errando no mesmo ponto, a gente na segunda vez a gente já quer virar a mesa. E no entanto, o que Jesus diz aqui? Perdoarás com frequência, mesmo que aquele erro, né, seja feito sempre. Né? Então, além da capacidade do perdão, a capacidade da paciência nós temos que desenvolver. Né? Seguindo aqui, serás dócil e humilde de coração, não medindo a tua mansuetude. Então devemos ser dóceis, humildes e que a nossa mansuetude, né, um coração manso, não violento, não agressivo, né, que retribui alguma coisa sempre de forma grosseira, de forma a atacar os outros, né? Então, nosso coração tem que ser manso. E lá no Sermão da Montanha está escrito, né, que os mansos herdarão a terra. Aqueles que forem calmos, tranquilos, que semearem a paz, né, e não a violência. Então, a terra pertencerá a estes. Seguindo, mesmo tendo te perdoado frequentemente, Deus conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Quer dizer, nós pedimos perdão constantemente
a Deus dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas falhas, mas Deus não fica contando, né? Já te perdoei X vezes, Y vezes. Deus perdoa, né? Agora, tem uma coisa também, né? Não adianta toda hora a gente ficar pedindo perdão, mas se a gente não faz uma reflexão, uma análise a respeito da nossa conduta. Então, eu erro, peço perdão, erro, peço perdão. Não é assim, né? Deus me assiste, me perdoa, mas eu preciso corrigir as minhas atitudes, o meu jeito de ser. Senão, eu estou sempre andando no mesmo ponto, estou andando em círculo, né? Não saio do lugar. Espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Então, para qualquer pessoa, mas especialmente para nós espíritas, né, que temos aí um conhecimento, estudamos, né, a nossa fala e as nossas ações, elas não podem ser falsas, né? Elas precisam ser sinceras, honestas, do coração. Por isso que diz aqui, se vos dizeis espíritas, então sede. Se você se diz espírita, então seja para valer, não seja de aparência, né? Não faça as coisas falsamente. E aqui no último parágrafo, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, é o que eu acabei de falar. Não adianta a gente dizer, eu te desculpo, eu te perdoo, mas é apenas algo formal, né, da boca para fora, mas dentro do meu coração eu sinto exatamente o contrário, né? Eu mantenho aquela raiva, aquele desejo de vingança em relação àquela pessoa ou mais pessoas que me fizeram alguma coisa, mas fico com aquela cara dizendo, eu te perdoo, eu te desculpo, mas dentro do meu coração vai exatamente o contrário, né? Continuando com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, ou seja, a gente se liberta, a gente corta aquela corrente pesada que estava nos ligando àquele desafeto. Então, perdoar aos inimigos é como se a gente pedisse perdão para nós mesmos. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Então, se eventualmente alguma pessoa muito próxima, um amigo nosso, nos faz alguma coisa que nos ofende, que nos magoa, e a gente consegue, tem essa capacidade de perdoar, a gente se sente mais leve, mais tranquilo, a gente se liberta de um peso, e isso é uma prova sincera, inequívoca, de uma amizade, de uma grande amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que nós estamos nos tornando melhor. Então, adquirimos aí uma virtude, uma capacidade que até então não tínhamos, ou tínhamos de uma forma muito limitada, e agora a gente consegue, sinceramente, do coração, perdoar as ofensas. Significa que nós estamos evoluindo moralmente, estamos nos tornando espíritos melhores. Perdoai, pois, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor, mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Indulgência, misericórdia, perdão, clemência, né? Então, essa é uma questão
muito importante. Se a gente for aquela pessoa extremamente duro, né, exigente com os outros, inflexível, como é que a gente pode depois querer, né, que Deus nos perdoe ou que as pessoas também nos perdoem pelas nossas falhas? Porque nós não somos perfeitos, as pessoas erram, mas nós também erramos e muitas vezes cometemos erros até muito piores, erros mais graves do que os outros. Mas a gente é inflexível em relação aos outros. E aí, se os outros também forem inflexíveis em relação a nós? Então, nós temos que ter essa flexibilidade, né? Não ser tão duro, tão rigoroso. Às vezes tem pessoas que uma coisinha de nada, um cisquinho, uma palavra apenas já é o suficiente para ela desencadear um sentimento de raiva, de ódio, de perseguição, de violência, né? Então, aquelas pessoas duras de coração. Então, se a gente for dessa forma, como é que a gente vai conseguir a indulgência do nosso Pai, né? Que Ele tenha misericórdia conosco, que Ele tenha clemência, né? Então, é uma via de mão dupla. Há pessoas que dizem, eu te perdoo. No entanto, experimentam um secreto prazer em seu interior quando o mal atinge o seu desafeto. Aí elas dizem, teve o que mereceu. É o que nós vimos no quadro anterior, no slide anterior. Não adianta a pessoa falar assim, eu te perdoo, para querer fazer bonito, para querer ficar bem, né, com os outros, mostrar que é uma pessoa piedosa, que é uma pessoa clemente, se no fundo, ela não tem ainda essa condição. Então, que ela não seja falsa. Então, se eventualmente, né, alguma pessoa fez alguma coisa para ela que magoou profundamente, entristeceu, machucou, ela poderá dizer, olha, tudo bem, você está pedindo desculpa, você está pedindo perdão, então eu vou, né, refletir sobre o que você está me dizendo, o que te motivou a me ofender, a me humilhar, mas eu ainda estou muito machucado, eu ainda me sinto muito agredido, né? É melhor usar dessa sinceridade do que simplesmente falar para a pessoa, não, olha, fique tranquilo, ó, passei a régua, né? Como se diz, passei a régua, eu te perdoo, não sinto nada de mal por você, mas por dentro, né? Quando essa pessoa que nos ofendeu, nos humilhou, acontece alguma coisa de ruim, a gente fica até feliz, contente, dizendo, ó, bem feito, né? Teve o que mereceu, o castigo veio a cavalo, né? E aí a gente se compraz, a gente sente até um prazer em ver aquela pessoa passar por uma dificuldade, um momento difícil. Então, é melhor a gente ser sincero, conversar com a pessoa, dizer que a gente está triste, né? Está magoado, que a gente vai trabalhar em cima disso, do que falar assim, não, eu te perdoo e no fim, na verdade, a gente não perdoou coisa nenhuma, né? Olha aqui, outros dizem, eu perdoo, mas nunca me reconciliarei. Não quero mais vê-lo pelo resto da vida. Então, isso também é muito comum, né? Eu perdoo, mas olha, some da minha frente. Não me apareça nunca mais na minha frente, que eu não quero te ver, né? Então, essa é uma postura a qual a gente não deve, de forma alguma, adotar, né? Melhor sempre a sinceridade do que essa falsa aparência, mostrar aquilo que a gente não é. É este o perdão do Evangelho? Uma pergunta, uma colocação. A resposta, obviamente, é não. Por quê? Porque o verdadeiro perdão cristão, né, baseado no Cristo, nos ensinamentos do Cristo, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará ao nosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. É o que nós estamos falando, né, já há alguns minutos. Nada de aparência. Vale mais, muito mais, a sinceridade. Por quê? Porque Deus, ele não sonda a nossa mente, as nossas palavras. Deus,
ele sonda o nosso coração, os nossos sinceros sentimentos. Ele diz aqui, né, que Deus sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, aqueles que às vezes nem a gente sabe, né, quais são esses pensamentos, mas Deus sabe. Então ele não adianta a gente querer achar que consegue enganar a Deus, porque não consegue. Deus nos vê no íntimo, o nosso sentimento, o que nos motivou. Então é ali que está a verdade, né? Então, perante Deus, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, conforme eu disse anteriormente, né? Jesus ali na cruz, no momento derradeiro, né? Imagine a dor que Jesus estava sentindo depois de tanta violência, e ele ainda olha para aquela turba e pede a Deus que os perdoe. Então esse esquecimento, esse perdão sincero, incondicional, ele está ligado às grandes almas, né? À evolução, à luz desses grandes espíritos, que ainda não é o nosso caso, conforme já comentamos. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Então, a gente guardar dentro do nosso coração aquele desejo, aquela raiva e aquele desejo de vingança, da gente querer fazer justiça com as nossas mãos, desejar que algo de mal aconteça para aquele nosso desafeto que eventualmente cometeu alguma coisa contra nós, né? Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo, né? Então, o verdadeiro perdão, ato, e não palavras, porque palavras se perdem ao vento. Questão número 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem, não importa a quem. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então, perdão, misericórdia, clemência para os erros que os outros cometem. E, por último, perdão das ofensas. Então, essas três palavras, né? Benevolência, indulgência e perdão. As três somadas significava exatamente o que Jesus entendia como caridade. Está aí o perdão novamente, né? E se formos analisar a oração do Pai Nosso, essa oração ecumênica, né? Em determinado momento diz: perdoai as nossas ofensas, assim como, né, na proporção em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, é uma oração que Jesus nos ensinou, perfeita, completa, e o perdão não poderia ficar de fora desta oração sublime. Mas perdoai as nossas ofensas, assim como na medida em que nós também perdoamos as ofensas. Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, nos ensina que para conseguirmos perdão, precisamos também aprender a perdoar. Como eu disse, é uma via de mão dupla, né? Nós perdoamos, somos perdoados.
Se quero amor, preciso dar amor. Se quero evoluir, preciso abrir meu coração para a luz. E assim é com tudo na vida, né? Não adianta a gente só querer receber, mas a gente se nega a estender a mão, a dar, a nos doar, né? A ajudar. Se a gente tiver uma postura de uma pessoa extremamente dura, fechada em si mesma, né? Inflexível, provavelmente é isso que a vida vai nos retribuir. Nesse slide, eu trouxe 3 frases de Joana de Ângeles a respeito do perdão, que Joana, nos seus livros, trabalha muito a questão do perdão, né? Então, eu trouxe três frases. A primeira delas diz o seguinte: o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então, naqueles momentos onde nós estamos extremamente agressivos, revoltados, né? E aí começamos a discutir com alguém, segundo Joana, o que seria o melhor, né? O silêncio, porque o silêncio funcionaria como um perdão que se acalma, que se cala e que aguarda, espera o tempo. E se tem uma coisa que coloca tudo no seu devido lugar, é o tempo. Então, em vez de reverberarmos mais violência, mais agressividade, né, com as pessoas, às vezes no momento de uma discussão mais acalorada, ela nos recomenda o silêncio, porque ele se transforma no perdão, que se cala e espera as coisas se colocarem no seu devido lugar. Olha que belo ensinamento da Joana para nós. Esta outra frase aqui também muito interessante. Perdoar é impositivo para cada hora e todo instante. Então, perdoar é uma necessidade, é algo que se impõe a todo momento, a todo instante. E ela fecha o seu pensamento dizendo: aprende assim a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer. Então vamos, na medida da nossa capacidade, do nosso entendimento, da nossa vontade, converter o mal que eventualmente alguém nos fez, vamos transformar aquilo em algo bom, né? Que nós possamos passar adiante, seja para aquela pessoa que nos fez o mal ou para qualquer outra pessoa, adotar para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Não receber o mal e devolver o mal, o que ainda está muito presente em nós, né? Os nossos instintos. Então a gente recebe alguma coisa, é natural a gente imediatamente querer revidar no mesmo nível de agressividade, né? Então esse também é um trabalho que nós precisamos fazer em nós. Muitas vezes receber esta agressão, mas tentar, pelo menos tentar, né, dominar aquele nosso instinto agressivo de imediatamente resolver, né? Refletir, um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade dentro das nossas possibilidades e transformar aquilo que recebemos de negativo em algo positivo. E por último, essa outra frase: é inimaginável como o ato de perdoar traz paz e cura a dor. Então, o perdão nos traz aquele alívio, aquela tranquilidade, aquela paz no coração. Sai de nós aquele peso, né, que a gente estava carregando, que estava nos sufocando, nos fazendo tanto mal. E, ao mesmo tempo, cura as nossas dores. Então, que a gente possa, né, nessas 3 frases, né, também fazer uma reflexão
bastante profunda a respeito desses ensinamentos da Joana. Nós vamos falar agora a respeito do auto-perdão. O auto-perdão é tão ou mais importante do que o perdão. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não tivermos a capacidade de nos perdoarmos, nós não teremos a mínima condição de perdoar alguém que eventualmente tenha feito algum mal contra nós. Então é fundamental nós trabalharmos o auto-perdão. É uma condição que se impõe. E nesse slide eu coloquei uma figurinha à esquerda, né? Uma moça se vendo no espelho, se abraçando, se perdoando de alguma coisa, né? Então, veja que o semblante dela é um sorriso, significa que ela está em paz, ela está tranquila, né? Ela se aproximou dela mesma e se perdoou. E do lado direito, a capa do livro do Andrei Moreira, Cura e Autocura, um livro excelente, de onde eu tirei algumas frases que nós vamos comentar, que ele aborda o auto-perdão. Então vamos lá. Bem, aqui no livro do Andrei Moreira, eu retirei uma parte para que a gente pudesse fazer esse comentário, essa discussão, né? Essa reflexão. Então diz o seguinte: quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores fortemente gravadas em nosso subconsciente. Então tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós fizemos não se perde, está devidamente registrado no nosso espírito. Muitas delas, né, essas marcas, configuram-se como um profundo sentimento de culpa, um acentuado remorso pelos erros cometidos. Então, dentre as diversas marcas que nós trazemos das nossas múltiplas reencarnações, a culpa e o remorso normalmente estão muito presentes em nós. E a gente vive, né, como ele diz aqui, passamos anos inconscientemente, quer dizer, sem ter a consciência disso, né, desse processo de culpa e de remorso. E nos punindo e nos submetendo aos estados de depressão, angústia e enfermidades de modo geral, né, que afetam o nosso corpo físico. Então, se esse sentimento de culpa, de remorso, que num determinado momento aflora, se isso não for bem trabalhado, com certeza haverá danos, né, danos sérios para a nossa vida, como a depressão, a angústia e um número muito grande de enfermidades. Então, esses sentimentos, essas marcas, precisam ser devidamente trabalhadas. Seguindo, nesse estado de autopunição, desorientamos nosso sistema de defesa imunológico. Veja a que ponto afeta o nosso corpo físico, né? Essa autopunição em função da culpa e do remorso leva a um problema sério na nossa defesa imunológica, que dentro da sua função passa a agir atacando e desorganizando os nossos órgãos. Veja como é sério, né? A ponto de nos desequilibrar de uma maneira tão grande que compromete o nosso sistema imunológico e o nosso sistema imunológico começa a atacar e desorganizar os nossos órgãos,
rejeitando-os como inimigos. Quer dizer, o nosso sistema de defesa vê os nossos órgãos como inimigos e passa a atacá-los. Surgem os bloqueios energéticos. Então, a energia que deveria circular de uma forma tranquila, harmoniosa e natural no nosso corpo, elas são bloqueadas. E esses bloqueios impedem que essas energias possam fluir livremente, que esse seria o mais adequado, né? O fluxo normal dessas energias. Então, elas não fluem, elas ficam bloqueadas. E é óbvio que isso vai nos trazer algum tipo de problema. Como ele diz aqui, essas energias, né, elas se acumulam nos pontos sensíveis já danificados, já comprometidos em encarnações passadas. E assim surgem as doenças. Então veja como quando esses sentimentos, né, que nós estamos trazendo há milênios, encarnação a encarnação, quando eles não são bem trabalhados, olha a resultante disso, o que compromete o nosso corpo, a nossa vida, o nosso psiquismo, né? Então ele diz assim, olha que pergunta bastante provocativa. Vamos encarar a culpa? É um desafio. Quando prejudicamos alguém ou a nós mesmos, temos a consciência disso. E podemos encarar esse sentimento de duas maneiras. Então, se prejudicamos alguém, fizemos o mal para alguém ou a nós mesmos, o que é muito comum, nós temos consciência disso, segundo ele. Agora, nós podemos tentar resolver esta questão de duas maneiras. Então, vamos ver quais seriam essas maneiras. Então, nesses slides, o Andrei ele diz que nós podemos resolver a questão da culpa de duas formas, né? De uma forma saudável ou patológica, ou de uma forma doente, vamos dizer assim. Se for da forma saudável, o arrependimento sincero nos leva à reparação. Então, nós reconhecemos o nosso erro, aquilo que nós fizemos de errado contra alguém ou contra nós mesmos, e nos propomos a fazer a reparação, embora possa trazer algum tipo de sofrimento. Por exemplo, o orgulho. Quando se trata de alguém, né, nós praticamos o erro contra alguém, nós temos que reparar aquele erro, nos retratar com aquela pessoa, né? Pedir desculpa, pedir perdão, conversar francamente com ela de uma forma honesta, sincera, né? Sem falsidade. E muitas vezes o nosso orgulho é grande, então isso pode trazer algum sofrimento. Quando se trata do auto-perdão, né? Também, às vezes a gente sofre porque não consegue de imediato reconhecer a agressão que cometemos contra nós mesmos. E isso às vezes leva um tempo, e durante esse tempo a gente sofre. Fazemos um diagnóstico do erro cometido e concluímos que não queremos mais errar. Natural, já temos um nível de consciência, de entendimento, de esclarecimento. Então, se nós chegamos à conclusão que cometemos um erro, é óbvio que a gente não quer mais repetir aquele erro, cair naquela mesma armadilha, né? Agora, se nós encararmos a culpa de forma patológica, o resultado é o remorso. Então a gente fica remoendo tudo aquilo que aconteceu o tempo todo, aquilo fica fermentando dentro de nós, nos incomodamos, né? Nos incomodando. Sofremos pelo que fizemos de errado, lamentamos e desistimos de lutar. Então a gente reconhece, tem o remorso, a gente fica sofrendo por aquilo que nós praticamos, ficamos lamentando, choramingando,
mas a gente não tem a coragem de seguir adiante, de dar o passo decisivo, que é o quê? A reparação daquele erro. Então a gente abandona a luta. Não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir encarar aquela pessoa, pedir desculpa com sinceridade, ou em relação a mim, eu também continuo sendo uma pessoa extremamente dura, exigente, inflexível comigo mesmo, então é melhor eu ficar ruminando essa questão do que me perdoar. Então essa é a maneira patológica, né? Errada, equivocada de tentar resolver a questão da culpa. Então ele diz aqui, sentimos que estamos pagando pelo erro, porque nós estamos sofrendo, né? Sofrendo, mas nós não fazemos a reparação, que é o ato extremamente necessário, né? Para que aquele sentimento de culpa vá embora e a gente retome o curso normal da nossa vida. Se já estivermos mais amadurecidos psicologicamente, né? Mais equilibrados, mais tranquilos, maduros para encarar os desafios, ele diz aqui, encaramos a culpa de forma saudável e avançamos no caminho do auto-perdão. Então veja que o auto-perdão está diretamente ligado ao nosso amadurecimento psicológico. Lógico que isso vem com o tempo, mas nós podemos também, com o conhecimento que já temos, acelerar esse processo. O auto-perdão é busca de recomeço, humildade e submissão às leis divinas. Então, eu errei, eu tenho consciência, eu fiz uma análise do porquê do meu erro. Então, não adianta eu ficar remoendo aquilo, fermentando aquela coisa horrível dentro de mim. Eu tenho que reparar, eu tenho que ter a humildade para recomeçar de uma maneira diferente e, obviamente, sempre me submetendo às leis divinas. Por quê? Porque elas são perfeitas, né? As coisas que muitas vezes eu penso, eu acho e quero seguir, muitas vezes estão erradas. Eu acabo pegando atalhos, e atalhos normalmente nos levam a um lugar muito ruim. Então, se a gente se submeter às leis divinas, né, os ensinamentos que o Cristo nos deixou, a gente com certeza vai evitar muitos problemas, evitar, como ele diz aqui, o sofrimento desnecessário. Então a busca qual é? Pela paz para a nossa alma, para o nosso espírito. Esse é o grande objetivo. Estarmos em paz conosco mesmo, estarmos em harmonia, tranquilos. E olha que nesses dias de hoje, neste momento tão difícil que nós estamos passando, né? Ter esse amadurecimento psicológico, nos submeter às leis divinas e procurarmos ter esta paz no nosso espírito é fundamental. O auto-perdão é amarmos a nós mesmos, sermos gentis conosco, nada de pegar o chicotinho e ficar se batendo, eu errei, ficar batendo até sangrar, porque isso não resolve nada, isso só piora a situação. Então, permitir o recomeço sem desânimo. Errei, vou reparar e com ânimo, com determinação, com vontade, me proponho a trilhar um caminho diferente. Aceitar o que somos, enquanto nos esforçamos para ser o que efetivamente devemos ser. Então, eu preciso também, quando ele diz aceitar o que somos, a gente precisa ter essa capacidade de reconhecer, né, as nossas limitações, até onde nós podemos ir, aquilo que nós somos capazes de suportar, porque nós não somos iguais. Às vezes, uma coisa que alguém suporta de uma forma muito tranquila, um problema, uma adversidade, a gente diz assim, nossa, aquela pessoa tira esse problema de letra. Às vezes, para mim, aquilo é um incômodo, é algo muito grande, né? Então, nós precisamos entender, reconhecer quem efetivamente somos, as nossas limitações, para poder
trabalhar em cima disso, enquanto nos esforçamos para ser o que efetivamente nós devemos ser, né? Seres cada vez melhores, mais esclarecidos, mais amadurecidos psicologicamente, afetivamente, né? Um espírito melhor resolvido. Mas isso é um processo, né? Passo a passo, é um desenvolvimento gradual. O primeiro passo é reconhecer essas limitações, esses erros, para poder trabalhar em cima disso. O auto-perdão é reparação sem sofrimento obrigatório. Então, eu me perdoo, reconheço, mas não preciso ficar sofrendo o tempo todo. Eu fiz alguma coisa errada e fico ali batendo naquela tecla. Não precisa ser dessa forma. Então, a reparação sem sofrimento obrigatório do mal que semeamos. Vamos reparar. Repararemos o mal cometido fazendo o bem àquele que foi prejudicado. Aquele que foi prejudicado pode ser um terceiro, como nós mesmos, né? Como nós já vimos em slides anteriores. E aí, meus amigos, já concluindo esse nosso breve estudo a respeito do perdão e do auto-perdão, nesse slide e no próximo, eu coloquei algumas frases interessantes, né, a respeito do perdão, do auto-perdão, principalmente do auto-perdão. E ele começo aqui com mais uma frase da Joana de Ângeles, que diz o seguinte: toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, né? Mascaram a culpa, levando a inquietações e sofrimentos sem aparente causa. Então a gente fica inquieto, a gente fica sofrendo, alguma coisa muito forte nos incomoda, mas a gente não sabe o que é. Então, quando esse sentimento de culpa emerge, mas ele não é consciente, a gente não sabe como trabalhar. Então a gente fica sofrendo, conflitos são liberados e a gente não sabe nem por que aquilo está acontecendo, como diz aqui, olha, sem aparente causa, né? Eu não vou ler todas as frases, porque nós já estamos aí com 40 e poucos minutos de estudo, eu não quero tornar cansativo, né? Então depois cada um, né, na medida do seu desejo aí, leia todas as frases, todas elas são interessantes, não são todas elas de cunho espírita, não, mas são frases bastante interessantes, né? Então vejam, meus amigos, já encerrando aqui o nosso estudo, né? Falamos brevemente, superficialmente, da importância do perdão e do auto-perdão, que são coisas que precisamos trabalhar em nós. Nós estamos evoluindo, estamos crescendo espiritualmente, mas tem muitas coisas que ainda estão marcadas no nosso espírito, né, de uma maneira assim muito forte. Mas não é fugindo das questões, dos problemas, que a gente vai corrigi-los. Então, o importante é a gente observar, né, tudo aquilo que rapidamente foi dito aqui. Lógico que dá para se aprofundar muito mais, muitos livros, muita matéria importante, não só da doutrina espírita, mas de outros pensadores que abordam essa questão do perdão, do auto-perdão, que a gente deve ler também, né? Mas nós que abraçamos a doutrina espírita, sabemos que o nosso espírito ele é milenar, já viveu inúmeras vezes, né? Carregamos em nós muitas marcas, muitas mágoas, muitas coisas, né? Só que chega um momento que o espírito sente a necessidade de que tudo isso precisa ser trabalhado, né? Então fica aí esse alerta, essa reflexão e, de acordo com o interesse de cada um, buscar mais material, mais coisas relacionadas ao perdão e ao auto-perdão.
Espero que nessa breve explanação eu tenha sido claro, objetivo, né? E que de alguma forma essa apresentação, esse breve estudo possa contribuir de alguma forma para o nosso despertar, né? Como espíritos imortais que somos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.